Você citou o queridíssimo Darcy Ribeiro, que tinha, eu diria, quase asco pela elite brasileira. Ele tinha razão. Dois, vivesse hoje, eu sei que é difícil fazer esta resposta, vira e mexe, me pergunta o que a tua tia Nadir Kfouri estaria dizendo neste momento do Brasil. Eu não faço a menor ideia. Né? O que o Sócrates estaria dizendo, o jogador, não o filósofo? Também não sei. Mas como é que você olha para Darcy Ribeiro, Lilian? Olha, o Darcy Ribeiro, ele era um antropólogo também, historiador também, né? Autor de livros importantíssimos, autor de iniciativas na área da educação e da cultura da maior relevância, né? Mas que se manifestava em relação às elites brasileiras, né? Eu penso que as elites brasileiras, a gente tem que falar no plural, são muitas elites, mas parte delas ocupam um lugar nesse país tão desigual que é o Brasil. No momento em que nós conversamos, o Brasil é considerado o 7º país mais desigual do mundo. Essas elites ocupam um lugar em que elas se julgam universais. Eu diria, Juca, que a última versão do mito da democracia racial, sabe qual é? É a versão da meritocracia. O que é mérito num país tão desigual como o Brasil? O que é mérito pensado sem condições, sem as questões históricas, sem as questões sociais, sem as questões culturais? É uma palavra vazia. E eu acho que Darcy Ribeiro ele tinha a crítica a determinadas elites que concentravam o poder econômico e político e não querem abrir mão disso e também não querem se estudar. Essa é uma questão importante, né? Estamos falando de elites que estudam os outros, as outras pessoas, mas não querem estudar a si próprias, né? E está na hora de nós estudarmos as elites, estudarmos o fenômeno da branquitude no Brasil. Agora, essas elites, quando a gente pensa América do Sul, eu te confesso que um dos grandes sustos que eu tive no passado razoavelmente recente foi conversando com um dono de pousada e de vinhedos em Santiago do Chile, cuja mulher virou-se para mim e disse: olhe, eu não entendo o Brasil, um povo tão feliz, tão alegre. Aqui no Chile, vá lá, elegeu-se um socialista, mas pelo menos ele era médico. Vocês elegeram um metalúrgico. O que explicam? E falava com nojo, assim, com ar de nojo, a ponto de eu virar para ela e dizer: minha senhora, o nosso jantar estava muito simpático até aqui, eu gostaria que a senhora soubesse que eu votei no metalúrgico. E aí o marido dela, que era caçador também, contava das suas caçadas na África do Sul, pôs a mão nela e falou: eu disse para você não falar de política, não falar de política. E eu fiquei horrorizado com o desplante dela de fazer essa abordagem. Mas depois vi que isso aqui no Brasil é absolutamente frequente também, né? Essa, na minha opinião, essa ojeriza ao Lula, a um Lula radical, a um Lula moderado, não importa, porque é uma ojeriza de classe. As pessoas têm, essas pessoas, né, essa elite, de novo, eu não vou caricaturar as elites também, né, são muitas, né, mas essa elite é uma elite que tem profundo preconceito de classe mesmo, né, um preconceito que não supera o fato do Lula vir de outra classe social. É disso que eu estou chamando, no meu livro, esse livro sobre imagens da branquitude, eu chamo esse fenômeno social de presença da ausência. Ou seja, é uma elite super presente, que quer mandar em tudo e que acha que pode se ausentar, que é a resposta do marido dessa senhora. Eu falei para você não falar de política, como se a própria posição existencial deles no mundo não fosse uma posição política, né? Como se eles pudessem estar ausentes dessa tremenda presença que eles são. Então, eu acho que a resposta mais fácil é essa. Temos preconceito, existe preconceito racial, existe preconceito de gênero, existe preconceito de classe, é esse que Lula sofre.